A madrugada de 3 de janeiro de 2026, ela começou com uma série de explosões que sacudiram Caracas. O que parecia, no início, só um monte de relatos confusos, muito rápido se revelou um dos eventos geopolíticos mais impactantes da década. Uma intervenção militar direta dos Estados Unidos na Venezuela. Mas como é que se chegou a esse ponto? Para a gente entender o que realmente aconteceu, por que aconteceu e sentir as ondas de choque que já estão se espalhando pelo mundo, a gente precisa voltar para o começo daquela noite. E essa ação militar, ela tinha um nome, um codinome que soa tão definitivo quanto o próprio ataque. Operação Resolução Absoluta. Vamos agora reconstruir os eventos daquela madrugada caótica, minuto a minuto, para entender a velocidade e a precisão dessa ofensiva. E a coisa toda aconteceu numa velocidade assim impressionante. Pensa só, 2 da manhã, horário local, e as primeiras explosões já começam a ecoar por Caracas. Os alvos eram bem claros, infraestruturas militares estratégicas. Daí a pouco já começaram a surgir relatos de helicópteros americanos atirando contra áreas urbanas. E então, depois de uns 90 minutos de puro caos, silêncio. Um silêncio que foi quebrado logo depois com a confirmação vinda do mais alto escalão. Pois é, com essa postagem, o presidente Donald Trump não deixou nenhuma margem para dúvida. A operação não só tinha acontecido como o alvo principal dela, Nicolás Maduro, tinha sido capturado. A imprensa americana logo depois adicionou um detalhe assim, crucial. A captura foi feita pela unidade de elite Delta Force, que tirou Maduro e a primeira-dama do país. Ok, mas a grande pergunta que ficou ecoando no mundo inteiro foi: por quê? Para achar a resposta por trás de uma ação tão drástica, a gente precisa olhar para a visão estratégica que a Casa Branca já vinha desenhando para o hemisfério ocidental. Uma visão que a imprensa, bem rápido, apelidou de Doutrina Monroe. Para entender essa tal de Doutrina Monroe, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá na Doutrina Monroe original de 200 anos atrás. A ideia era América para os americanos, né? Basicamente para manter a Europa longe. Agora, a versão do Trump, ela resgata essa ideia, mas com um novo alvo. O foco agora é reafirmar o domínio dos Estados Unidos na sua vizinhança e, o que é fundamental, conter a influência de novos rivais globais, China, Rússia e Irã. Então, oficialmente, a Casa Branca apresentou vários motivos, uma justificativa com várias facetas. De um lado, questões de segurança, sabe? O combate ao narcoterrorismo e a necessidade de conter a influência dos adversários de Washington na região. Do outro lado, interesses estratégicos bem claros, o acesso às gigantescas reservas de petróleo da Venezuela e o controle do fluxo de imigração. E para fechar e dar uma legitimidade interna, um trunfo político, o apoio declarado da principal líder da oposição, a Maria Corina Machado, que via essa ação como uma prioridade. Claro que um evento desse tamanho nunca fica isolado, né? As ondas de choque se espalham na hora, e o primeiro lugar que sentiu tremor foi a economia. Para um vizinho e parceiro comercial como o Brasil, os impactos foram diretos e bem severos, atingindo em cheio o coração na nossa economia, o agronegócio. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, olha só esse número, quase 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Foi isso que o Brasil exportou para a Venezuela só em 2024. Pensa em navios carregados de açúcar, milho, óleos vegetais. Com essa instabilidade toda, todos esses contratos ficaram imediatamente em risco, forçando os produtores a uma corrida contra o tempo para achar novos mercados, muitas vezes com margens de lucro bem menores. E o buraco é mais embaixo. Não é só sobre o comércio que ainda ia acontecer. Tem uma dívida antiga aí, um passivo que já se arrasta há anos e que chega a mais de 10 bilhões de reais. Com a ruptura total das instituições, a chance de recuperar esse dinheiro, que já era baixa, agora virou praticamente nula. É um prejuízo financeiro direto para os cofres brasileiros. E aqui a gente chega num ponto que é super crítico, uma verdadeira vulnerabilidade. Quase metade de todos os fertilizantes que o Brasil importa vem da Venezuela. Para uma superpotência do agronegócio, isso é como cortar uma artéria. Qualquer interrupção no fornecimento desse insumo essencial não afeta só os produtores, mas ameaça toda a cadeia produtiva, com potencial para impactar os preços dos alimentos lá na frente. Com o petróleo, a situação é tipo uma faca de 2 gumes. No curto prazo, a instabilidade na Venezuela, que, lendando, tem as maiores reservas do mundo, causa um pico nos preços. Isso significa diesel mais caro para os agricultores brasileiros. Só que, a médio prazo, se empresas americanas conseguirem restaurar a produção, a oferta global pode aumentar, e aí os preços podem cair. É uma dualidade de risco e oportunidade. Do lado do Brasil, a reação do governo foi imediata e se concentrou em 2 frentes, a humanitária e a de segurança. Um plano de contingência que já estava na gaveta foi ativado para lidar com o esperado aumento no fluxo de refugiados.
Lá na fronteira, em Roraima, o exército permaneceu em alerta máximo. E em Brasília, no centro do poder, reuniões de crise foram convocadas para traçar os próximos passos. E a reação mundial a esse ataque? Bom, não foi nem de perto um coro afinado. Foi mais um barulho de vozes totalmente dissonantes. O evento expôs uma fratura profunda na comunidade internacional, com respostas que foram imediatas, fortes e, em muitos casos, completamente opostas. O mundo se dividiu. E essa divisão ficou escancarada muito rápido. De um lado, a gente tinha um bloco condenando com força total, com Rússia, China e Cuba falando em agressão, em violação do direito internacional. Do outro lado, um espectro bem variado de reações. O apoio entusiasmado da Argentina e da oposição venezuelana contrastava com os pedidos de cautela e de moderação que vinham da União Europeia. E nessa linha de condenação, fiel à tradição diplomática do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi uma das vozes mais contundentes. Ele classificou a ação como uma afronta gravíssima e alertou para o risco de um precedente perigoso, um mundo onde a lei do mais forte se sobrepõe ao diálogo e ao multilateralismo. E aí, num contraste que não podia ser mais direto e imediato, veio a reação do presidente da Argentina, Javier Milei, que celebrou a notícia. Com apenas 3 palavras, a liberdade avança, ele deixou a posição dele claríssima, expondo a divisão ideológica dentro da própria América do Sul. Ok, Maduro está fora do poder. A poeira da operação militar mal baixou e a pergunta principal já mudou. E agora? O que vem pela frente? A fase militar foi rápida, mas a transição política e econômica, essa promete ser um caminho longo e cheio de incertezas. E os Estados Unidos não perderam tempo para apresentar o seu plano para o futuro da Venezuela. E o plano americano é tão audacioso quanto a própria operação. Primeiro passo, controle político. Os Estados Unidos já anunciaram que vão comandar o país temporariamente. Depois, o controle econômico. Empresas americanas vão ser enviadas para reconstruir a infraestrutura de petróleo. Em seguida, a justiça. Maduro será levado a Nova York para responder por acusações de narcoterrorismo. E, para facilitar essa transição, um anúncio surpreendente. A vice-presidente de Maduro, Delcy Rodrigues, estaria disposta a colaborar. E é assim que uma única noite, uma única madrugada consegue redesenhar todo o tabuleiro geopolítico. A operação militar em si pode até ter acabado, mas a crise na Venezuela, essa está longe do fim. Na verdade, talvez a gente esteja vendo só o começo de um capítulo totalmente novo e imprevisível. A incerteza agora é a única certeza. E a pergunta que fica ecoando no mundo todo é esta: com uma potência estrangeira no controle e a comunidade internacional em conflito, qual será de fato o futuro da Venezuela?